Então, esse exercício é um exercício de aplicação de derivada, que nos diz que é dado um pedaço de fio de 16 centímetros de comprimento, que poderá ser cortado em até duas partes. Uma delas será usada para fazer um quadrado e a outra para formar um círculo. Como deverá ser feito o corte de modo a minimizar a área total das figuras? E como cortar para maximizar a área? Então, esse exercício está perguntando máximo e mínimo. Geralmente, a gente está acostumado com exercício que pede só volume máximo, capacidade máxima, custo mínimo, e esse pede os dois. Então, olha o que nós temos. A gente tem um comprimento total, que mede 16 centímetros. Então, esse aqui é o comprimento total. E está sendo dito que esse fio ele poderá ser cortado em até duas partes. Pode ser uma parte que a gente não está falando metade, não está falando nada. São partes que, a hora que eu somo, tem que dar aquele 16. E essas duas partes a gente vai usar para fazer um quadrado e um círculo. Então, imagine que a gente pegou e está fazendo o quadrado com essa parte vermelha e vai fazer o círculo com aquela parte amarela. Então, essa parte que a gente vai fazer o quadrado, a gente pode dizer que isso aqui é o perímetro do quadrado. Então, é 4 vezes o lado do quadrado. Então, a gente vai pegar isso aqui e dobrar de forma a fazer um quadrado. E aí, essa outra parte aqui, a gente vai emendar e vai fazer o círculo. Então, isso aqui é o comprimento do círculo, 2πr, que é o perímetro do círculo. Então, a hora que a gente somar essas duas coisas, a gente vai ter 16. Então, a gente já achou uma relação entre L e R aqui. E o que está sendo pedido é o mínimo e o máximo da área total. Então, a área total, essa área total que a gente está procurando, o máximo e o mínimo dela vai ser, no caso do quadrado, lado ao quadrado. No caso da circunferência, ou do círculo, π raio ao quadrado. Acho que eu falo mais circunferência nesse enunciado aqui. Então, essa aqui é a área que a gente quer achar o máximo, mas está dependendo de duas variáveis. Como a gente já percebeu, se a gente somar o 4L com o 2π raio aqui, isso aqui vale 16. Então, a gente pode, por exemplo, isolar o lado em função do raio. Então, fica 16 menos 2π raio. Tudo isso dividido por 4. A gente pode até simplificar por 2 aqui, porque a gente tem 16 e 2 ali. Então, esse lado aqui fica 8 menos 2π. Menos 2 nada, porque o 2 a gente já simplificou. 8 menos π raio sobre 2. Então, esse aqui é o lado dependendo do raio. Então, nesse caso, a gente acharia a nossa função área total aqui, dependendo agora só do raio, porque a gente vai pegar aquele lado ali e substituir. Então, vai ficar 8 menos π raio sobre 2 ao quadrado, mais aquele π raio ao quadrado. E qual é o domínio dessa função? Então, essa função nossa aqui é uma função que, se a gente não cortar nada, não cortar, e fizer só o quadrado, significa que a gente colocou o raio igual a zero. Então, o raio pode valer zero e a gente fazer só o quadrado. Ao mesmo tempo, a gente pode não fazer quadrado, e não cortar também, pegar aquele 16 ali e fazer só o círculo. Então, ficaria que 16 é igual a 2πr. Então, usou todo o comprimento do fio para fazer o círculo. Então, quanto que ficaria esse raio máximo que a gente obteria aqui? Ficaria 16 dividido por 2π, ficaria 8 sobre π, se a gente fizer só circunferência. Então, a gente pode fazer só quadrado ou só circunferência. E aí, se a gente observar bem, essa nossa função aqui é uma parábola. Porque a gente tem raio ao quadrado e raio ao quadrado. Aí, se a gente levar o quadrado aqui, a gente vê que isso aqui fica um raio de grau 1, grau 2, mas isso é uma parábola. Então, essa parábola aqui, a gente vai observar também que ela é côncava para cima, porque esse A aqui é π, e aqui quando a gente vai levar o quadrado, esse menos π vai ficar positivo aqui. Então, essa parábola voltada para cima. Então, a gente já tem uma ideia, inclusive do esboço. Não foi pedido o esboço, mas a gente está procurando o mínimo e o máximo, e o ponto crítico tem a ver com isso. Então, até aqui não entrou cálculo 1 ainda. Agora vai entrar cálculo 1, porque a gente vai calcular a derivada dessa função. E a hora que a gente fizer isso, então, vamos calcular a derivada dessa função para achar o ponto crítico e ver se esse nosso ponto crítico vai ser de máximo ou de mínimo. Porque, como é uma parábola contínua, né, um polinômio de grau 2 contínuo, e o intervalo que a gente está estudando aqui, o domínio, é fechado e limitado, ele é limitado também, então a gente sabe que o máximo ou está nos extremos ou está no ponto crítico dentro do intervalo. Então, a gente vai ter
os candidatos todos. Então, vamos calcular a derivada. Então, essa derivada aqui, ó, derivada dessa função, vai ser, a gente vai derivar a regra da cadeia, ó, vai derivar o 2, vai ficar aqui elevado a 1. Repete quem está aqui dentro, no caso 8 menos πr sobre 2, vezes deriva quem está aqui dentro. Derivada de quem está aqui dentro, o sobre 2 é constante, é como se fosse, repete o meio e deriva o numerador aqui. Então, vai ficar 0 menos π. Então, isso aqui é derivado do que está ali. Mais π é constante, quem que é a derivada de r ao quadrado? 2r. Então, eu posso até falar 2πr. Não, derivada da área é o comprimento da circunferência, que a gente já sabia. Então, agora a gente já pode simplificar esse 2 aqui com esse 2 aqui. A gente pode colocar o π em evidência, se quiserem. Pode colocar o π em evidência. Ou então, só usar a distributividade aqui para a gente achar a nossa função. Que aqui vai ficar assim, ó. Usando a distributividade, o que eu estou dizendo? Eu estou multiplicando esse menos π por esse 8 e esse menos π por... Isso, todo mundo está sobre 2. Então, aqui vai ficar assim, ó. Menos 8π, vai ficar mais π ao quadrado r. Tudo isso dividido por 2. E aqui a gente já tinha 2πr. Como está sobre 2 aqui, observe que isso aqui está tudo... Isso aqui está... dividindo, esse numerador todo divide 2. Como aqui eu vou querer, tipo, tirar o mínimo, já vou colocar esse 2 aqui, se eu simplificar, dá aquele lá. Então, já pode somar, colocando esse 2 aqui como um mínimo múltiplo comum, né? Ah, então, essa área total vai ser, vamos somar aqui todo mundo. Então, a gente sabe que, como a gente derivou uma função de grau 2 aqui, isso vai ficar de grau 1. Ah, mas a gente já pode até colocar o π em evidência, se quiser aqui, né? A gente pode colocar esse π em evidência. Então, colocando o π em evidência aqui vai ficar assim, ó, menos 8, mais πr, mais tudo isso sobre 2, tá? O sobre 2 é o mínimo múltiplo, ó. Aqui em cima a gente colocou o π em evidência, então vai ficar 4. R também. Então, esse R, a gente pode colocar em evidência o R, ó. Então, colocamos o π em evidência e, nesse caso, colocamos o R em evidência. Então, quando a gente for achar o ponto crítico, o que vai ser o ponto crítico? O ponto crítico é onde a derivada é zero ou não existe. Nesse caso, a derivada existe sempre. Isso aqui é um polinômio de grau 1, né? Isso aqui é R, ó. Nossa variável é R e a gente só tem R aqui. Então, quem é o nosso ponto crítico? É onde isso aqui foi igual a zero. Então, a gente tem que estudar naquele domínio de 0 a π sobre 8. E a gente está pertinho de achar o ponto crítico. Então, o nosso domínio era de 0 a 8 sobre π. Vamos só conferir, mas é 8 sobre π. Eu falei uma coisa e escrevi isso. 8 sobre π. Então, ponto crítico. Ponto crítico aqui é onde a derivada é zero. Ponto crítico vai ser aonde essa derivada aqui, na área total aqui, é zero. Então, quando que isso é zero? Quando é zero, quando esse numerador for zero. O π sobre 2 nunca é zero. Então, o que tem que ser zero? Menos 8 mais π mais 4, R igual a zero. Observe, então, que o R vai ser igual ao 8 passando para o outro lado, dividindo por π mais 4, ou então 4 mais π, como preferirem. Então, esse aqui é o nosso ponto crítico. Será que esse ponto crítico aqui vai ser um ponto de máximo, de mínimo? Achamos o nosso ponto crítico. Será que é de máximo, de mínimo? O que a gente vai poder concluir? Se a gente fizer a análise agora nos extremos do intervalo, o que acontece? A gente vai ter quanto que vale a nossa função área total, a nossa função lá que a gente montou, essa era a função área total, calculada em zero. O que é calcular essa função em zero? É fazer o raio igual a zero. Então, é fazer só quadrado. Fazer só quadrado, o raio é zero aqui, vai ficar 8 sobre 2 é 4. 4 ao quadrado, 16. Então, quando a gente calcula no zero, essa área total, vale 16. E a gente fez só quadrado. Se a gente calcular nesse outro extremo lá, ó, que é o 8 sobre π, então, o que acontece? 8 sobre π, não estou fazendo quadrado, estou fazendo só circunferência. Então, 8 sobre π aqui, ó, a hora que eu elevar ao quadrado, vai ficar 64 sobre π ao quadrado. Então, vai ficar assim, π que multiplica 64 sobre π ao quadrado. O π ao quadrado vai simplificar, então vai ficar sobre 64.
Desses dois valores, qual dos dois que já é maior? Ó, então, aqui a gente tem só circunferência. Esse aqui a gente tem só circunferência. Só círculo. Esse aqui só tem quadrado. Então, não cortou aqui, não cortou aqui. Então, são os dois extremos, que a gente não cortou o fio. E o ponto crítico é o 8 sobre 4 mais π. Esse ponto crítico, será que está dentro daquele intervalo? Então, imagine que a gente está sem calculadora. Então, seria assim, 8 dividido por 7,14. Esse valor aqui é bem perto de 1. E 8 sobre 3,14 é maior do que 2. Então, esse número aqui pertence ao domínio. Esse número que a gente está encontrando, ele pertence ao domínio. Então, eu posso dizer que ele também é um candidato. Então, esse valor aqui, se a gente for olhar que essa aqui é uma parábola voltada para cima, esse 16 aqui, será que ele está acima ou abaixo de 64 sobre π? Vamos escrever 64 sobre π aqui sozinho, ó. 64 sobre π, 64 dividido por 3,14. Mesmo que fosse 64 sobre 4, daria 16. Mas como é 3,14, isso aqui é maior do que 16. Então, esse valor aqui, ó, quando eu faço só círculo, eu obtenho o máximo. Então, como é que eu devo fazer para obter a área máxima? Não cortar e fazer só o círculo. E como é que eu faço para obter a área mínima? Então, vamos pensar no nosso esboço agora, para não precisar usar a calculadora. O jeito que a gente poderia fazer é pegar esse número aqui e substituir na nossa função e achar quanto que vale isso. Vai ser, esse valor aqui vai ser menor, tanto que 16 quanto que esse 64 sobre π. Esse valor, quando a gente substituir aqui, ó, pegue a função e substitua aquele ponto crítico que a gente achou. Então, esse valor 8 sobre 4 mais π, ele vai ser mínimo, por quê? Porque o 16 está aqui, que é uma altura, aí vai, atinge esse mínimo e depois atinge o máximo nesse outro extremo, ó. Aqui, ó. Aqui é o R igual a 0, aqui é o R 8 sobre π, e o ponto crítico está aqui no meio, que é esse valor. Então, esse valor aqui eu vou obter mínimo. Então, como é que eu obtenho mínimo? Cortando, fazendo um raio com o valor 8 sobre 4 mais π. Esse é o jeito que a gente obtém a área mínima.